Vamos lá, tá gravando. Gente, então muito boa noite para todo mundo que está chegando, para quem já chegou, para quem é a primeira vez, para quem não é a primeira vez. Tem uns rostinhos aqui que eu já vi desde o primeiro encontro e fico muito feliz, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o bebê. Tá? A gente vai falar sobre os cuidados básicos com o bebê. E aí, nos outros 3 encontros, eu pensei uma coisa, né? Então, eu ia trazendo slides, ia falando, demonstrando algumas coisas. Só que esse assunto, né, que hoje a gente vai falar em relação a banho, umbigo, fralda, é um assunto muito dinâmico, é muito prático. Então, eu tive a ideia de tentar fazer uma prática aqui com vocês. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê nada certo, mas eu vou tentar filmar aqui o meu cenário daqui a pouco, tá? Para a gente falar um pouquinho de cada assunto. Eu quero combinar com vocês uma coisa. Quem tiver dúvida, levanta a mão. Tem uma mãozinha aqui embaixo, tá? Nas reações aqui, vocês levantam a mão, por favor, quem for falar. E uma outra coisa, pode mandar no chat também. Eu vou tentar acompanhar o chat, beleza? E aí eu tento acompanhar o chat e ver o que vocês estão falando por aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Deixa eu espelhar aqui. Só um instante. Gente, às vezes o pessoal me manda mensagem no WhatsApp, eu não consigo responder enquanto eu tô aqui, tá bom? Então, quem tiver aqui, manda mensagem por aqui também. Por aqui, porque eu não consigo ver as 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, gente, cuidados com o bebê. E aí eu tive várias ideias de como trazer, eu pensei em gravar, depois eu pensei em não gravar, eu falei: "Poxa vida, tinha que ser alguma coisa dinâmica". E a gente chegou no 4º encontro, então quem ainda não assistiu, a gente tem no YouTube as gravações, beleza? Quem ainda não assistiu, no YouTube estão as gravações. Importante, o que é importante lembrar? Aqui a gente está fazendo um enxoval intelectual. Então, se você acha que, de repente, anotando vai ser melhor, beleza. Se você só assistindo, você grava, beleza. Tente fazer desse momento algo seu e que você vai ter ali um momento de aprendizado. Não tem uma regra, tá bom? Mas tentem usar isso da melhor maneira, porque lá no YouTube, só de conteúdo de aula, dos outros encontros, a gente tem quase 3 horas e meia, tá bom? Então, dediquem esse momento, quem ainda não assistiu. Quem aqui hoje está, bem-vindas meninas que chegaram agora, fiquem à vontade para perguntar, mandem no chat ou levantem a mão, tá bom? Bom, então vamos começar com o banho. Alguém aqui pode ser muito honesta e muito sincera, tá? Quem aqui já deu banho num bebê? Alguma vez já deram banho num bebê? A Ju levantou a mão, não sei se é de para falar ou não. Ah, levantaram para sinalizar. Ótimo, já deram banho. Então, 3 pessoas já deram banho no bebê. Tá ótimo. E aí, gente, eu vou contar para vocês uma experiência minha, tá bom? Eu sou filha única, então eu não tive irmãos. Só que meus primos nasceram e eu tinha 11, 12 anos, e minha tia é muito lá em casa, e aí eu lembro que minha tia dava os banhos e eu ficava em cima, assim, porque eu achava, nossa, que legal, vou dar banho no bebê. Só que assim, era um momento de muita tensão em casa, todo mundo ficava assim, ai meu Deus, como que vira o bebê, como que pega o bebê? E aí, com o tempo, o bebezinho maior, gente, é totalmente diferente, tá? As coisas ficam mais fáceis, a gente tem várias maneiras de dar banho no bebê. E aqui eu não quero que a gente imagine que só o jeito que eu estou falando é o correto. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Para que quem realmente nunca teve contato, nunca teve esse momento,
imagine, ó, é isso daqui que tem que ser feito, no lugar assim eu coloco tal coisa, para deixar vocês em relação a esse assunto um pouco mais familiarizada. Tá tudo bem não ter dado banho no bebê até agora, tá bom? Não é todo mundo que tem bebezinho em casa, bebezinho que nasceu agora, próximo, às vezes é um sobrinho, um irmão, um priminho. Então tá tudo bem. Então a gente vai aprender conceitos básicos em relação ao banho. E eu lembro que a minha tia, no primeiro banho que ela foi dar, na primeira bebê que ela teve, é, a neném tinha uns 3 dias de vida, e minha tia dando banho na neném, na hora que ela pegou e virou a neném, a banheira estava muito cheia. E aí a neném, tá vendo que esse bebê aqui da foto que eu coloquei, ele tá ali próximo da água, mas ele tá aí submerso com uma parte do corpinho e a cabecinha, os ombrinhos estão para fora. E a minha tia foi descendo a neném e de repente a gente escutou um como se a neném estivesse fazendo bolinhas, sabe, na água. Ou seja, a banheira estava muito cheia. E aí, na hora, a gente, opa, opa, levanta. Não houve nada, mas foi só um cenário que marcou para mim. Então, o banho do bebê, às vezes, ele é muito esperado para a família, tá? E existem culturas diferentes da nossa. Quem já ouviu falar que o bebê tem que tomar banho depois de 10 horas, 12 horas de vida? Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém? Já ouviram falar, beleza. Vocês já ouviram falar que o bebê tem que tomar banho depois de 2, 3 dias de vida? Porque tem isso também, tá? E se eu contar para vocês que tem culturas que dão banho no bebê só depois do 15º dia de vida? E aí, quem tá certo, quem tá errado? Existem, tá, gente? Só para vocês entenderem, existem culturas que vão priorizar dar banho, por exemplo, depois que o coto umbilical caiu. Olha só. Eu fui fazer um atendimento esses dias, faz um mês mais ou menos, por aí, e a família falou assim: você pode nos orientar em relação ao banho? O que a gente pode fazer? Aí eu pensei, será? Aí eu falei, pode ser que eles não estejam tão seguros, né? Quando na verdade eles abriram que nesse dia, que o bebê já tinha 17 dias, foi o dia escolhido para dar banho, porque o coto tinha caído no dia anterior. Ou seja, é uma família de uma cultura que não é brasileira e eles optaram dessa forma. Então, existe um certo e errado, gente? Não. A gente tem que priorizar por aquilo que é melhor para o bebê, melhor com as condições que a gente está observando também. A gente tem que lembrar que a pele do bebê é o quê? É muito sensível, tá certo? A pele do bebê é muito sensível, ela é diferente da nossa. Ela vai levar um tempo ainda para ter as propriedades que a nossa pele tem. Então, o bebê nasce com o quê? Quem lembra do vernix? Vocês lembram do vernix que eu mostrei no primeiro encontro? Que é aquela coisinha branca, aquele creminho que fica no bebê? Eu preciso dar banho no bebê e preciso esfregar para sair aquele branquinho que vem na pele do bebê? Aquele grudinho? Eu não preciso esfregar para sair da pele aquele vernix. Aquilo é uma proteção natural do bebê e vai sair com o tempo. Tudo bem até aí? Então, se o meu bebê, geralmente são bebês que nascem a termo, são bebês que nascem a termo, né? Após as 37 semanas, esses bebês geralmente eles têm o quê? Vernix, aquele grudinho. Não precisa esfregar o vernix, tá bom? Não precisa esfregar, ele vai sair com o tempo, certo? Tempo para dar banho no bebê. Quantas horas de vida eu posso dar banho no bebê? Quem já viu vídeos de bebês que acabaram de sair da barriga e aí vão lá e já banho no bebê na sala a lateral ao parto, ou às vezes na mesma sala. Às vezes eu recebo uns vídeos que eu falo, ai meu Deus do céu, lavando o bebê na torneira, virou um negócio ali. Eu falo, gente, que é isso? Qual é essa teoria? Tá? Não existe. Hoje a recomendação mínima da OMS são 6 horas. Organização Mundial da Saúde, não é a Jane que está falando. São 6 horas mínimas para eu dar banho no bebê,
Porque, gente, quem participou dos outros encontros vai lembrar. O bebê acabou de nascer. O que pode acontecer com o bebê que acabou de nascer? A temperatura pode o quê? Lembra? Pode oscilar. Se eu dou banho nesse bebê que acabou de sair da barriga, gente, eu tô colocando a temperatura dele em risco, eu tô colocando em risco também a questão de respiração desse bebê, ele pode ter um desconforto, ele pode mamar menos porque ele vai ficar longe da mãe, ele não vai ter contato pele a pele, então por que a gente vai ter afobação para dar banho no bebê? O bebê é super limpinho, ele tá num ambiente super limpinho. Não tem necessidade da gente correr com o banho. E aí, nessa mesma recomendação do OMS, eles falam assim: esperar 24 horas para o primeiro banho é o mais adequado. Então, podemos esperar 24 horas. E aí, geralmente, nas maternidades, espera-se esse período, a gente espera que esteja sendo cumprido, né, de 24 horas. Então, não precisa no primeiro dia, porque quem participou dos outros encontros sabe também que o primeiro dia é o dia de bebê cansado, família cansada, todo mundo cansado. Para que a gente vai ficar dando banho? Não precisa, tá bom? Então, lembrar disso. 24 horas, pelo menos. 6 horas, mínimo. Pelo amor de Deus, não precisa correr. Tá certo? E aí, então, beleza, a gente vai dar banho em 24 horas. Na maternidade, gente, muitas vezes a família vai ter apoio de um funcionário, de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem para ir lá para ajudar a fazer esse banho, tá certo? E aí vão chegar no quarto e vão ensinar a família. Só que quando chega em casa é um pouco diferente, né? Parece que falta mão ali para virar o bebezinho. Então vamos falar sobre isso. Vocês acham que o banho de um bebezinho precisa ser longo? A gente precisa tomar um banhão, fazer um banhão? Ou é um banho otimizado, sucinto? Lembra que o bebê oscila de temperatura, né? A gente tem que ali ficar, a gente vai deixar essa água perder temperatura e vai deixar esse bebê no banho por muito tempo? Não é um bebê grande, gente, é um bebezinho que acabou de sair da barriga, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. A gente não vai deixar esse banho ser prolongado. A recomendação é de 5 a 10 minutos no banho. Ou seja, bora lá. Bora lá, galera. E é assim, tá? Então, começa lavando, vou mostrar aqui para vocês por onde a gente começa, mas é uma coisa rápida e agilidade. Nesse momento, não é para correr, mas é ser ágil. Não deixar ali as coisas ficarem por muito tempo, a banheira perdendo a temperatura, tá bom? No começo, pode ser que vocês precisem dar banho em 2 pessoas. Mas eu garanto para vocês que depois de uns diazinhos vocês já vão estar craques e vão conseguir dar o banho sozinha. Não tem essa, tá? Eu falo com propriedade porque eu acompanho muitas famílias e realmente, às vezes o primeiro banho é um pouco mais, ai meu Deus, o segundo, terceiro mais ou menos, e o quarto vocês já vão estar ali. Até porque, gente, às vezes, né, a família opta pelo seguinte: a gente não vai dar banho todo dia, a gente vai dar o banho um dia sim, um dia não. Ah, o bebê fez muito cocô hoje, a gente vai acabar dando banho, aí um dia mais frio, não, deixa quieto. Então, assim, tem que ser uma rotina de vocês, tá certo? Não tem um certo ou errado. Só que lembrar que a pele do bebê não é a mesma pele que a gente. Só hoje eu tomei 3 banhos, gente. Um quando eu acordei, um quando eu voltei do trabalho e um antes de entrar aqui. Sabe por quê? Porque tá 30 e poucos graus. Agora deu uma diminuída da temperatura. Mas a nossa pele, ela não é a mesma. As camadas da pele é diferente. Então, se a gente ficar dando banho no bebê toda hora, a camada é muito sensível. Então, mesmo que só com água, a gente vai estar expondo essa camada ali a todo momento. Então, calma, tá bom? Aí eu falo que o bebê, ele é muito limpinho, né? Que atividade que o bebê faz, gente? O bebê mama, faz cocô, faz xixi. Mas fora isso, ele não tem ali uma atividade que nem a gente, de sair e voltar. Então, vamos ter calma em relação a isso, tá certo? Então, um banho de 5 a 10 minutos. E eu preciso preparar o meu ambiente. O que seria preparar meu ambiente? Eu vou dar banho com a janela aberta? Não.
Eu vou fazer um ambiente confortável, um ambiente com uma temperatura confortável, sem corrente de vento. Eu vou separar os meus itens para dar banho. Então, eu vou separar. O que, que eu preciso para dar banho no bebê? Porque, gente, se eu pegar e, sei lá, encher a banheirinha, colocar o bebê na banheirinha e deixar para pegar as coisas no momento que as coisas estão acontecendo, pode ser que falte braço para vocês. Tá? No começo é assim, depois, tranquilidade, as coisas vão fluindo. Então, você vai preparar o seu ambiente, você vai escolher onde você vai dar banho, tá? Você pode dar banho no quarto. Tem gente que dá banho no banheiro. Ah, o banheiro é bem fechadinho, coloca a banheirinha no suporte, tá? E aí eu vou preparar, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que, bom, eu trouxe a minha banheira, a mais simples do mercado. Ela custa R$ 29 no Carrefour, tá? Eu fiz um levantamento de preço atualmente e é esse o valor. Existem diversas banheiras no mercado. Tem um certo ou errado? Não, não tem um certo ou errado. Inclusive, tem pessoas que optam por não utilizar a banheira logo de cara. Tem gente que opta por utilizar aquele balde do bebê. Sabe aquele baldinho do bebê? Optam por utilizar o baldinho do bebê. Já conheci famílias que não eram de culturas brasileiras, mas que davam banho diretamente na pia. E, na verdade, não era um banho completo. Nos primeiros dias de vida, lavavam só a parte íntima do bebê. Ficou claro? Então, assim, não existe um certo ou errado. Existe banheira de R$ 30 e existem banheiras de R$ 400. Vocês vão escolher aquilo que é mais fácil. Jane, precisa colocar a redinha na banheira que segura o bebê, a redinha tecnológica, a espuma tecnológica? Gente, o mercado ele vai ter uma infinidade de artigos de qualquer área, tá? A gente vai ter a fralda mais tecnológica, a gente vai ter a banheira mais tecnológica, a gente vai ter... Então, assim, é aquilo que é dentro das possibilidades de vocês, sabendo que a meta de higienizar o bebê a gente consegue com o mais básico, que tá aqui. Tá? Com essa banheirinha aqui a gente já consegue, beleza? Vou mostrar para vocês algo gourmet. Algo gourmet que é o termômetro. Eu vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Espera aí. Termômetro, gente. Alguém já viu um desse? O termômetro, gente, ele pode ter várias apresentações. Tem termômetros de banheira que eles têm, por exemplo, formato de patinho, tem termômetro com formato de carrinho, tem termômetro de todo quanto é tipo. E esse daqui, então, ele mede uma temperatura que vai até 45 graus. Qual é a temperatura ideal? Hoje, na literatura, a mais atualizada, entre 36 e 37 graus para dar o banho no bebê. Jane, não vou investir num termômetro. O que que eu faço? Certo? Tudo bem, você não precisa investir num termômetro. Quando você colocar a água na banheira, você vai mensurar com essa parte aqui do seu braço. Tá bom? Eu vou encostar essa parte aqui do meu braço na água para saber se está confortável para mim. Tá confortável? Gente, pega no braço de vocês nessa parte aqui, nessa parte interna. Não é uma parte mais sensível? Não é uma parte mais molinha? Então, a gente vai encostar e vai ver se está agradável. Se estiver agradável, se não estiver te queimando, se tiver uma temperatura amena, é uma temperatura que é possível com o bebê tome banho, tá certo? Então, não precisa investir no termômetro. Tem termômetros no mercado, gente, de a partir de R$ 20 e tem termômetros até mais de R$ 100, tá certo? Importante sobre isso. Uma outra coisa, que tipo de sabonete eu vou usar? Sabonete neutro, específico para bebês. Existem os sabonetes mais tecnológicos, existe aquele sabonete bom e velho que todo mundo conhece, que é o que dá para usar na pele do bebê, chega de lágrimas, não tem lágrimas, que tem a propaganda sempre. Então, gente, sabonete neutro, tá? Sabonete neutro, específico. A gente não usa sabonete em barra, a gente pode ressecar a pele do bebê com um sabonete tradicional em barra. Então, optem por
sabonetes específicos. E dentro do mercado, a gente vai achar também sabonetes específicos de XYZ valores, tá? Mas lembrando que específico para bebê, tá bom? E aí a gente vai procurar esse sabonete. Tem gente que vai fazer aquele kit de sabonetinho, shampoozinho. Gente, não é necessário. No começo não é necessário. Às vezes um bom sabonetinho neutro, ele já vai lavar a cabecinha, já vai fazer o efeito dele. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, um sabonetinho neutro, importante. Quero fazer o meu kit. Tem contraindicação? Não, mas logo no início, precisa passar hidratante, óleo, shampoo? Gente, imagina que o bebê estava num ambiente que os cheiros eram controlados, que as texturas eram controladas. Então, tenha um pouco de cautela e calma para avançar no uso dos produtos, porque realmente, né, a gente tem ali uma questão mesmo de não utilizar tantas coisas ao mesmo tempo. Né? É legal se você ganhou, mas vai com calma, vai utilizando tranquilamente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Ai, a Ju teve bebê, Ju, parabéns. Bom, vamos seguir aqui. Gente, então o banho. Eu vou precisar de uma toalha macia. Muita gente gosta dessas toalhinhas aqui, com touquinha. Por quê? Porque já cobre a cabecinha do bebê. Já coloca o bebezinho aqui, ó. Já não tem que ficar se preocupando em enrolar uma parte da toalha. Porque lembra, o bebê perde calor por onde, gente? Pela cabecinha, né? O bebê perde calor pela cabecinha. Então, perde temperatura pela cabecinha. Então, se a gente deixa esse bebezinho muito tempo com a cabecinha molhada, descoberta, pode ser um fator de perder calor, tá bom? Então, essa touquinha aqui, ela é bem útil. Essa toalha é uma toalha quadrada, ó. E aí, muita gente faz até esse esquema aqui, ó. Coloca aqui na frente, antes de retirar o bebê. Vou pegar meu bebê aqui. Coloca aqui, né, no peito, antes de retirar o bebê da banheira. Retirou o bebê da banheira, subiu aqui, colocou aqui, enrolou o bebê, fez um charuto mais ou menos aqui e leva o bebê para trocar, tá bom? Espera aí que eu vou posicionar aqui minha banheira para falar com vocês sobre colocar o bebê no banho, tirar o bebê do banho e virar o bebê no banho. Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui um pouco da atividade. Não sei se vai dar muito certo, mas eu espero que sim. O ring light, eu não sei se está muito forte, mas eu acho que dá para dar uma boa iluminada. Gente, eu vou colocar o bebê no banho. A altura de água nessa banheira. Eu preciso deixar o bebê igual a gente quando fica relaxando na piscina, muita água? Não. Eu vou colocar uma quantidade que dê para eu colocar esse bebezinho na água, pelo menos metade do corpinho dele, tá? Não precisa ser muito. A gente vai cobrir uma parte do corpinho do bebê com a água e a outra a gente vai lavar o bebezinho. Vai jogando um pouquinho da água no bebezinho. Antes de eu colocar o bebê na água, muita gente faz esse tipo de banho aqui que eu vou mostrar para vocês. Chega com o bebê embrulhado numa toalha ou num fraldão. Tem gente que faz o banho de fraldão. Vocês já ouviram falar do banho de fraldão? O que é o banho de fraldão? Então, o bebê está enrolado num fraldão, num pano, ou numa toalha, no que for. E aí, aqui dentro só tem água, tá bom? Só tem água. Aí, aqui eu tô segurando esse bebezinho, ó, segurando aqui com a minha mão, segurando a cabecinha dele, ele tá aqui posicionado, invertido no meu braço. E aí, a gente faz o quê? Lava o rostinho. Começa lavando o rostinho, do canto do olhinho para fora, então eu venho aqui, do cantinho do olhinho para fora, passo uma aguinha, já seco com essa toalhinha, faço a mesma coisa do outro lado.
tiro a toalhinha da cabecinha, lavo brevemente a cabecinha, seco com a toalha novamente. Feito isso, eu vou colocar o meu bebê na banheira de toalhão e tudo. Por que isso, gente? Porque muitas vezes o bebê, quando você coloca ele na água, ele estranha. Tá? Ele estranha a temperatura, ele estranha o movimento, ele estranha o todo. E aí, gente, vocês já tiveram um vizinho bebê? Sabe quando todo mundo fala assim, nossa, olha, o bebê nasceu porque tá chorando. E muitas vezes é a hora do banho. Parece que tem gente que fala assim, parece que tá matando, mas não é, gente, é o estranhamento. Então, quando a gente enrola o bebê num paninho e coloca ele na banheira com paninho e tudo, a gente vai jogando um pouquinho de água, vai jogando um pouquinho de água e vai adaptando ele a esse ambiente e soltando esse pano aos poucos. Ah, Jane, esse pano vai molhar? Vai, a gente vai secar depois, tá certo? E aí, gente, esse é um tipo de banho, tá? Então, aqui a gente ia tirando essa toalhinha aos poucos, lavando o pescocinho, lavando o sovaquinho, a gente lava as dobrinhas do bebê, lava as dobrinhas do bebê, sovaquinho, pescocinho, pode juntar um suorzinho, então lavem. E ó, eu tô segurando aqui atrás, depois quando virar, vou mostrar para vocês um truque. Lavo as perninhas e por último, eu vou lavar genitália e bumbum. Beleza? Por último, eu vou lavar genitália e bumbum. E aí, gente, na hora de virar o bebê, então, ó, eu estou aqui com o meu bebezinho. Na hora de virar, eu vou vir com essa outra mão e vou segurar aqui na frente do bebê. E com a minha mão eu faço uma argolinha. Ó, eu vou prender aqui no bracinho do bebê e vou virar o bebê. Ó, esse movimento aqui, que eu tô segurando o bebezinho e dando banho aqui. E de repente eu vou virar o bebê. Ó, 1, 2, 1, movimento frontal. 2, eu faço uma argolinha. Por quê? Se eu só virar, às vezes, o bebê pode escorregar, eu posso sentir que eu não tenho tanto controle. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer isso daqui, então eu tô segurando, e depois fizer uma argolinha aqui e segurar bracinho e frente do tórax dele, do peitinho dele, agora eu consigo lavar o bumbumzinho e as costas. E finalizar o banho, tá? Esse método do toalhão, gente, a toalha vai cair em algum momento, não vai ficar com o bebê para sempre ali no banho. E aí ele já vai estar adaptado, eu já lavei a parte da frente, e aí eu venho aqui para a parte de trás. Ó o movimento que eu estou fazendo. O bebê está aqui, eu estou segurando, ó. Estou segurando nas costinhas, e na hora de fazer essa virada, fiz essa virada. Ó, foi. Lavei costinhas, bumbumzinho, finalizou o banho, gente. Não precisa ficar muito tempo ali, não. Lavou bem, lavou tudo, tirou o bebê do banho. E aí é ideal que na hora que eu tirar o bebê do banho, eu já tenho ali uma toalha posta. Muita gente já faz o quê? Já dá banho com a toalha aqui. Ou deixa essa toalha aqui num canto onde eu consigo pegar com uma mão. Que é tirar o bebê, ó. Eu tinha uma mãe, inclusive, que tinha uma toalha com alça. É uma toalha que dava volta aqui no pescoço, uma alça. Segurou, o bebê tá aqui, ó. Tô dando banho. Daqui a pouco eu virei o bebê, lavei a parte de trás, trouxe o bebê para mim, cobri a cabecinha, enrolei, finalizei. Pronto. Tudo bem até aí? Jane, não quero fazer banho de toalhão. Tá bom. Lembrando que a gente vai estar num ambiente fechado, que não tenha corrente de ar. Então, eu posso começar com o bebezinho lavando a cabecinha, mas lava a cabeça e já seca a cabecinha, tá bom? Tenta fazer isso sempre. Lava rostinho, lava a cabecinha.
E aí, gente, passa para aquele esquema. Lava a parte frontal, depois lava a parte de trás. Precisa colocar rios de sabonete dentro da água? Não. Lembra, gente, o sabonete, a gente vai usar pouca coisa, tá? O shampoozinho, o sabonete neutro, o que for, a gente vai usar pouca coisa. Por quê? A gente vai enxaguar o bebê em outra água? Não. Essa água aqui é a água que eu vou lavar e vou enxaguar. Então, se eu lotar de espuma de sabonete esse bebê, o que, que vai acontecer? Esse bebê vai ficar com sabonete, com shampoozinho. Então, o que, que eu tenho que fazer, gente? Pouca coisa de sabão. Então, ó, cheguei aqui, peguei um pouquinho do meu sabonete, do meu shampoozinho, só pouca coisa. Lavei a parte da frente, lavei sovaquinho, pescocinho. Vou jogando a aguinha para já tirar e já ir escorrendo. Lavo a genitália. Passo para a parte de trás. Viro, ó. Eu acho que vocês não vão esquecer isso, hein? Ó, virei. Lavo as costinhas. Lavo o bumbumzinho. Verifico se tá tudo bem. Tirei o bebê. Essa água não pode estar imensa de sabão. Tá bom? Eu já escutei várias histórias de famílias que davam banho e lavavam o bebê depois. Olha só, né? A gente vai. Não, gente. Nesse momento não há necessidade. É um bebê pequeno, é um bebê ainda que está em adaptação, e a gente vai dar um banho de 5 a 10 minutos, otimizando esse banho. Tá bom? Dúvida, gente, em relação ao banho? Agora é a hora, hein? Ficou claro? Espera aí que eu vou sentar novamente para a gente passar para o nosso próximo assunto. Dúvidas? Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Deu para entender, Renata? Oba! Fico feliz. Gente, essa história disso daqui, ó, de passar o bebezinho de um lado para o outro, lembra, o bebezinho tá aqui, ó, eu tô lá na banheira, ele tá apoiado no meu braço, você já pode fazer essa argolinha aqui, tá? Já pode fazer essa argolinha. Logo no início, eu lembro que o meu primeiro banho como enfermeira, não, ainda era estagiária, quando eu dei o primeiro banho em bebê sozinha. A professora falou assim, olha, vai lá, ensina a família a fazer o banho, porque eu só sabia na teoria. E eu me apeguei demais a essa questão da argolinha, gente. A argolinha, você não vai puxar o braço do bebê, não. Você está dando uma segurança, é sua mão fazendo uma argolinha aqui para que o bebê não escorregue. E na hora de virar o bebê, gente, eu já vi cada coisa para virar o bebê na hora do banho. Porque assim, para quem está aqui dando banho, aí de repente quer virar assim. Gente, é mais fácil você virar assim. Porque eu faço isso, eu venho com a minha outra mão, eu faço uma outra argolinha e lavo a parte de trás. Não tem necessidade de ficar dando pirueta do bebê dentro da banheira. Só vai atrapalhar, tá bom? Então, guardem a argolinha, tá bom? Argolinha, 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 argolinha. Faz a argolinha, muda de mão, faz a argolinha, volta, tá tudo certo. Beleza? Tudo bem até aí? Então, vamos seguir. Deixa eu colocar o nosso próximo assunto em tela. Fralda. Fralda, fralda, fralda. Ai, gente, vocês não sabem como que é a vida da consultora de amamentação, né? Olha só, essas são as fotos que eu recebo. Essa daqui do meio é uma foto que eu recebi e essa outra foto aqui da ponta é uma foto também que eu recebi, tá? O que eu gostaria que vocês soubessem em relação à fralda? Gente, quando a gente faz chafralda, o que as pessoas já falam pra gente, né? Nossa, vai usar muito, vai ter muito, vai ser desproporcional, você vai ver. Tá, beleza. Então, o bebê usa bastante fralda, certo. Será que no primeiro dia de vida do bebê, o bebê vai usar, tipo, muitas fraldas? Não, não vai, tá bom? Por que ele não vai? Quem participou das primeiras aulas vai lembrar.
Peraí que eu vou tomar uma água. O bebê não vai. O bebê mama muito no primeiro dia, gente? O bebê mama muito ou pouco no primeiro dia? No segundo dia? O que está acontecendo com esse corpinho? Esse corpinho tinha uma vida intrauterina, uma vida dentro do útero. E agora esse corpinho tem uma vida fora do útero. Está se adaptando, está começando a mamar, está tomando colostro, está fazendo com que esse intestino comece a funcionar. Então, no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida, eu preciso esperar que esse bebê faça 12 fraldas? 15 fraldas de xixi, cocô? Não, gente. Olha só, tá tudo começando a funcionar. Então, nos primeiros dias, o número de fralda é reduzido. O que não significa que esse bebê não vai fazer xixi e cocô, tá bom? A recomendação que a gente tem é que o bebê faça xixi e cocô, preferencialmente cocô todos os dias e xixi obrigatoriamente. Ele tem que fazer, tá bom? Então, xixi e cocô é assunto do nosso conhecimento, sim, a gente precisa saber. Por quê, gente? Pode ser que o bebê fique constipado? Pode. Pode ser que o bebê pule um cocô um dia ou dois? Pode. Gente, mas acompanhando isso, pensando no pediatra acompanhar essa situação, tá? A gente sabe que, de forma geral, os bebês fazem bastante cocô. Os bebês fazem bastante xixi. Só que, e se o bebê não fizer xixi e cocô? Tá? Eu vou contar para vocês que uma vez eu fui chamada para um atendimento onde, logo que me chamaram no WhatsApp, falaram assim: então, é que o bebê não faz xixi desde ontem. Eu falei, como assim? Não, não faz xixi desde ontem, tá fazendo xixi com uns cristalzinhos. Só uns cristalzinhos. Eu falei, mas a fralda não tá nem pesadinha? Não. Eu falei, então vai pra maternidade. Chegou na maternidade, realmente, o bebê estava precisando de volume, de leite, não estava mamando adequadamente. Então, gente, fralda é um assunto importante para ficar de olho, sim. O bebê tem que fazer xixi? Tem. O bebê tem que fazer cocô? Tem. Só que ele vai fazer um monte de xixi e cocô no primeiro e segundo dia de vida? Não. E o primeiro dia de vida, lembra da cor do cocô, gente? É aquele cocô o quê? Escurão. É o mecônio, é aquele primeiro cocô. Lembra? E o bebê precisa tomar o colostro para quê? Porque o colostro é laxativo. O colostro, o primeiro leite, ele vai fazer com que o intestino funcione. Então, é bom que ele mame nos primeiros dias o colostro, mesmo que em pequena quantidade, tá? E aí, depois, esse cocô, ele vai clareando. Ele vai ficar esverdeado, amarronzado, um tom meio marrom, e aí ele vai começar a descer para um tom mais claro, de um amarelo mostarda. Isso ao longo dos dias. É esperado que por volta do sexto, sétimo dia, já esteja que nem esse cocô aqui da ponta. Líquido, com alguns pedacinhos no meio, grumos que a gente fala, cor amarelo, mostarda. Um bebê que com, ó, esse cocô aqui do meio, gente, é de um bebê que estava com 15 dias de vida, tá? E esse cocô aqui não tava amarelo mostarda, esse bebê não tava mamando bem. E aí esse bebê começou a mamar melhor, depois me mandaram foto do cocô dele, o cocô ficou mais líquido, amarelo mostarda. Então, lembra, o cocô tem fase, ele tem fase, tá bom? Então, ele vai passar ali com fases, o cocô. Ele não vai ficar amarelão, pá, no segundo dia, não. Ele vai ficar pretão, marronzão, verdão, uma coisa meio que a gente não sabe definir, e vai clareando, beleza? Lembrar, então, que nos primeiros dias não são muitas fraldas, mas não significa que não tenha fralda nenhuma. Tem gente que gosta, deixa eu pegar minha fralda aqui, peraí. Tem gente que gosta de comprar aquelas fraldas com linha, que sinaliza se o bebê fez xixi ou não. Vocês já viram dessa fralda? Eu acho ela interessante.
Porque muitas vezes vai ter cocô, e aí você vai ver o cocô e você não sabe, caramba, será que teve xixi? Muitas vezes o xixi, ele vai ser absorvido e a fralda vai ficar muito pesada, mais pesada, quando tem xixi, né? Só que aí, às vezes, tem umas fraldas no mercado que vem com uma linha aqui na frente, não é, a minha não é. A minha só tem a abertura do umbigo. Então, vem uma linha aqui na frente sinalizando se esse gelzinho que absorveria o xixi absorveria mais líquido, na verdade, né? Se esse gelzinho ficou se mostrando aí, tá? Mas, gente, fralda com xixi é fralda mais pesada. Então, e outra, se o bebê não tá fazendo cocô direito, tá fazendo pinguinhos de xixi, opa, levanta a orelha, tá? Então, lembra, primeiro dia, segundo dia mais devagar, depois a coisa começa a acontecer de uma maneira melhor. Tudo bem? Terceiro, quarto dia de vida, o que, que a gente tem nesse momento? A gente tem a descida do leite, geralmente, tá? Geralmente passa do colostro para o leite, que vai descer na apojadura. Quando a gente tem a apojadura, o que, que começa a acontecer com o bebê? Começa a mamar mais. Consequentemente, começa o quê? Fazer mais xixi, mais cocô, tá bom? O que não significa que nos primeiros dias isso não vai acontecer, tá? Importante. Cocô com formato. O bebê faz cocô com formato? Não. Se tá fazendo, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Geralmente o cocô é líquido, tá bom? O cocô é mais líquido, com grumos, com pedacinhos. Então, o cocô com formato é o cocô de uma criança maior, de um adulto. Do bebê, geralmente, é um cocô mais líquido. E é claro, né? Vai evoluindo da amamentação, aí chega na introdução alimentar, aí já é outra história, tá bom? Mas por enquanto, pensando no bebê pequeno, a gente quer um cocô amarelo mostarda e quer sim várias fraldas durante o dia. Eu geralmente, quando faço meu questionário de atendimento, as pessoas me respondem que mais de 7 fraldas em 24 horas. Eu não falei uma coisa, né? Mas bebês, quando a gente tá dando banho, muitas vezes, gente, eles vão fazer cocô, tá? Ou xixi também. Acontece muito da gente dar banho, tirar a fralda. Nossa, eu faço já fui várias vezes atendendo o consultório de uma amiga, e na hora que a gente tira a fralda para pesar o bebê, manipulou a região, manipulou a genitália, qualquer coisa do tipo, né? Limpou o bumbumzinho só para tirar a fraldinha e colocar na balança, vem cocô, tá? Então, mesma coisa para o banho. E aí a gente vai ter que trocar a água, principalmente quando for um cocôzinho, tá bom? Aí a gente não vai dar banho com um cocôzinho, a gente vai trocar, tá certo? Bom, vamos lá. Falando ainda da fralda. Então, fralda, tem famílias que falam que se dão bem com muitas marcas, outras famílias falam que se dão bem só com algumas poucas marcas, tá? Peraí, deixa eu ver o que tá no chat. A Renata falou com relação à fralda, eu acho que não usará tanta, pois ainda está com o intestino imaturo, certo? Então, Renata, foi aquilo que eu expliquei nos primeiros dias, então, de menos fralda, porque mama menos, tá? Então, nos primeiros dias, menos fralda, porque ainda tá começando a mamada, ainda tá na fase do colostro. Começou ali no terceiro para o quarto dia, geralmente, quando tem a pojadura, isso vai aumentar, e vai aumentar gradativamente. Não significa que você vai trocar 15 fraldas do seu bebê durante o dia, mas eu já conheci famílias que em 24 horas trocavam, por exemplo, 20 fraldas. Então, como que eu posso garantir para vocês? Não tenho como garantir, tá bom? Mas acontece, tá? Acontece de ter bebês que fazem muito cocô. Acontece o bebê tá mamando e a gente escutar ele reclamando e soltou um pum, fez cocô e segue o jogo assim por bastante tempo, tá bom? A Pri falou que parece graxa o primeiro cocô, parece. É estranho, né? É um cocô melado, escuro, é bem estranho esse primeiro cocô, tá? Gente, então fralda, tem gente que fala que o bebê começou a usar determinada marca e desenvolveu alergia. Tem como saber? Não tem como saber, tá? Só fazendo na prática para saber se vai rolar, tá bom? E a alergia, às vezes, é uma específica marca. E aí, às vezes, a gente vê um monte de mãe em grupo de mãe, ai, tô trocando minhas fraldas, troca-se fraldas, justamente porque, às vezes, o bebê não pode usar determinada marca que dá uma dermatite, uma alergia. Lembra, a pele do bebê é o quê, gente? Muito sensível, tá bom? Então, isso pode acontecer.
Bom, então vamos falar da fralda aqui para eu colocar a fralda. Deixa eu deitar aqui meu note para ver. Tá aparecendo aí para vocês, eu acredito. Então, eu tô aqui com o meu bebê. Na hora de eu colocar a fraldinha nele, muita gente faz isso daqui, ó. Levanta a perna, abre e fecha. O que eu diria para vocês? Se o seu bebê acabou de mamar e você fizer isso daqui, ó, levantar as perninhas, pode ser que volte leite. Por quê, gente? Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Se eu fizer isso daqui com meu bebê que acabou de mamar, gente, o que pode acontecer? Voltar leite. Porque, lembra, esse sistema ainda é muito imaturo, a gente não tem aquela válvulazinha que segura o conteúdo gástrico, ou seja, fez isso daqui, pode voltar um pouquinho de leite. O que eu recomendo para vocês fazerem para trocar a fralda? Então, vocês vão tirar, aqui, bora lá. Ao invés de você levantar, você vai lateralizar o bebê. Então, eu vou colocar a fralda aqui na beirinha do bumbum do bebê. Eu vou literalmente dar um empurrãozinho para esse bebê aqui, ó, só para lateral. Volta o bebê e aí sim coloca a fraldinha. Tá bom? Não faço, então, esse movimento brusco. Tenho, então, uma maneira de não precisar depois ficar me preocupando se voltou leite ou não. E aí eu vou seguir colocando essa fralda. Essa minha fralda aqui, gente, só para vocês entenderem, ela tem Deixa eu pegar outra. Ela tem um espaço para ficar fora do contato com o umbigo. Porque o umbiguinho do bebê, principalmente enquanto a gente está sem a queda do coto, que a gente já vai falar sobre isso, o umbiguinho, o que pode acontecer? Pode ficar tampado com a fralda. E não é recomendado que o umbiguinho seja tampado com a fralda, tá bom? É recomendado, então, que o umbiguinho fique de fora, enquanto a gente tem ali o coto. Jane, mas a gente vai vestir o bebê. Tudo bem, só que não vai ficar abafado aqui com a fralda. Tá certo? Então, a gente vai fazer basicamente isso. A gente, se não tem essa fralda aqui com esse vão, vamos dizer assim, a gente pode dobrar um pouquinho da beiradinha da fralda para deixar esse umbiguinho exposto, beleza? Então, tá bom. Então, aqui eu tô dizendo que eu vou colocar a fraldinha no bebê. Eu vou ajustar essa fraldinha aqui nas dobrinhas. Gente, sabe por quê? De verdade, se a gente não ajusta, muitas vezes vai vazar. Se eu colocar só a fralda assim, ó, subiu, fechou. Cadê? Fecho aqui. Subi e fechei. Se eu não ajustar aqui, gente, nessas dobrinhas aqui de dentro, vai vazar, tá bom? Então, ajustem as dobrinhas. Tá bem ocluso? Tá. Então, aí eu vou fechar. Beleza? Beleza. Então, meu bebê tá aqui, o umbiguinho tá de fora, ok. E meu bebê fez xixi, meu bebê fez cocô. Muita gente acaba não utilizando o lencinho umedecido, porque fala, né, da questão de ser, apesar de ter poucas propriedades químicas, não deixa de ter propriedades químicas. Então, algumas famílias optam por não utilizar o lenço umedecido por um certo período, tá bom? Mas, se você for utilizar, verifique, né, a procedência, porque às vezes é um lenço umedecido que tem muita quantidade de aditivos químicos, às vezes a gente vê aqui, né, na lista do que tem na composição, então esse daqui, sei lá, tem 10 componentes no lencinho, tem lencinhos que tem 20 componentes, aí a gente já fica com a orelhinha em pé, talvez não esteja, né, tão bom. Então, gente, lenço umedecido, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que se for próprio para o bebê, recomendado, testado, pode ser utilizado, tá? O algodão com água morna também é muito utilizado, e tem famílias que preferem utilizar por bastante tempo. E o algodão com água morna, ele vai fazer também efeito, ele vai ter uma propriedade para limpar a região, tá certo?
E dependendo da situação, gente, às vezes é um cocô tão bombástico que a gente vai precisar o quê? Lavar, né? Às vezes a parte de baixo, às vezes um banho improvisado, dependendo de como for o cocô, ou às vezes ter que dar um banho mesmo, que às vezes vem cocô até em cima, tá? Então, só para vocês entenderem que vai depender da situação. Então, eu tô aqui com meu bebezinho. Peraí, deixa eu ver se tá bom assim. Tô aqui com o bebezinho. Então, eu vou tirar a fralda. E aí, gente, a gente vai fazer higiene da parte frontal, ou seja, da genitália para o bumbumzinho. A gente não vai vir aqui de trás e limpar e trazer para frente. É sempre da frente para trás. Então, eu vou usar um lencinho aqui. E aí, eu vou começar aqui da frente. Eu vou limpar a parte da virilha, no genital, se for menino, no saquinho, se for menina, entre os lábios. E aí, gente, eu vou limpar e não vou ficar assim, ó, passei e continuo usando o mesmo lado. Não, vai dobrando, pega um outro lencinho ou pegue um outro algodãozinho com água, descarta já aqui dentro da fralda e mesma coisa aqui no bumbumzinho, você não precisa levantar a perninha, lembra? Você pode virar aqui do ladinho. Virou aqui do ladinho, gente, limpou o bumbumzinho, limpou costinhas. E aí sim, dobra a fralda, descarta a fralda, pega uma outra fralda, o bebê continua lateralizado. Eu venho aqui, volto com o bebê. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Creme de barreira. Creme protetor. Os estudos mostram hoje que o creme de barreira ele é um bom aliado para não ter assaduras no bebê. Por quê? O que é assadura, gente? Assadura é um período que o bebê usa fralda, que aquele ambiente fica ocluso, ou seja, fica fechado, essa parte está fechada. Em contato com um ambiente que muitas vezes está com fezes, está com urina, e a pele do bebê é o quê? Muito sensível. Então, o creme de barreira, ele vem trazer uma barreira protetora, tá certo? Então, gente, hoje os estudos falam que a eficácia para evitar a dermatite, para evitar deixar esse bebê com uma assadura, é trocar essa fralda com frequência, ou seja, não deixar esse bebê com uma fralda por um período longo, e além disso, utilização de creme de barreira, tá? Então, como que a gente aplica o creme de barreira? Eu vou pegar aqui uma quantidade, e aí eu vou passar na virilha. Cadê? Peraí, não tô vendo vocês. Vou passar aqui na região da virilha, vou passar na região da genitália, vou passar na região do bumbumzinho. E lembrando que eu usei esse creme de barreira agora, muitas vezes eu vou trocar esse bebê na próxima fralda, e ainda vai estar lá o creme de barreira, e não adianta eu ficar esfregando com o meu lencinho, com o meu algodãozinho, que esse creme ele vai se aderir à pele. E ele vai sair com o passar do tempo ali, tá? Então, assim, você pode reaplicar em toda vez que você trocar o bebê? Você pode reaplicar. Mas tem cremes que são mais aderentes, tem cremes que são mais líquidos, e que você não precisa ficar friccionando a pele do bebê para tirar. Tá bom? Isso vai sair com o tempo, né? Então, assim, o bebê fez cocô, tudo bem, eu vou limpar o cocôzinho, mas lembrando que eu limpei o cocôzinho e mesmo assim ficou ali o creme. Tá certo, é um creme protetor, é um creme de barreira que às vezes ele vai ficar ali mesmo. Putz, nossa, limpei e saiu tudo. Tudo bem, vamos reaplicar, tá bom? Então, gente, eu sempre falo para consultar o pediatra, para conversar com o pediatra, é a melhor recomendação, porque ele vai saber dizer, olha, esse produto aqui vai ser o melhor ou o outro. Porém, o creme de barreira e a troca de fralda não tão prolongada, a gente sabe que evita esse processo de assadura, tá bom? Tudo bem até aí? Dúvidas? Só reforçando aqui, então. Não preciso levantar a perninha do bebê, posso lateralizar. Começo de frente para trás a higiene, não de trás para frente, tá bom? Coloco a fraldinha, ajusto essa fraldinha no bebê, aqui nas dobrinhas. Deixo o umbiguinho de fora, não coloca esse umbiguinho para dentro.
e aí sim faço a oclusão dessa fralda. Beleza? Dúvidas até aí? Então tá bom. Quem lembrar de alguma dúvida, me fala, tá bom? Vamos falar sobre umbigo. Umbiguinho. Deixa eu colocar aqui para vocês o slide. Gente, muitas vezes eu vou fazer atendimento e alguém fala assim, ai, me dá aflição o umbigo do bebê. Vocês têm aflição do umbigo do bebê? Não sei se vocês já viram o umbiguinho do bebê de perto também. Peraí que eu vou pegar aqui as coisas. Vamos lá. O bebê tem um cordão umbilical, certo? O que é o cordão umbilical? É o que leva nutrientes para esse bebê enquanto ele está dentro da barriga. Esse cordão umbilical é composto por 2 artérias e uma veia. O bebê nasceu. A gente vai fazer o quê? Cortar esse cordão. Só que esse cordão, ele vai continuar com uma extensão ali. E essa extensão, com o passar dos dias, ela vai ressecar e ela vai cair. Tá bom? Ela vai ressecar e ela vai cair. E ela pode cair a partir do 6º dia até o 15º dia. Mais ou menos por aí. Cada bebê é um bebezinho. Então, o bebezinho, quando está na maternidade, muitas vezes ele vai estar com esse clamp aqui, que a gente fala, que é com esse grampo. Quando for para casa, geralmente ele não vai estar com esse clamp, com esse grampo. E aí, a gente vai fazer a higienização dessa área. Por que a fralda não pode ficar ocluindo, tampando? Porque a gente não quer abafar essa área. A gente quer deixar com que essa área realmente respire para que tenha esse processo, né, de secar esse umbigo. Gente, lembrar que esse é uma porta de entrada, o umbiguinho é porta de entrada para micro-organismos, então a gente precisa manter limpinho, tá? E quando eu falo manter limpinho, é na hora de dar banho, você pode lavar. Você vai lavar a barriguinha do bebê. Não precisa ficar com medo. Ele não sente dor nessa região. Ele pode sentir, por exemplo, algo geladinho ou mais quentinho, mas ele não vai sentir dor, tá bom? E aí a gente vai fazer a higienização desse coto. E assim, a questão da higienização, ela é recomendada, mas de forma variada, tá? Provavelmente na maternidade, você vai ter o bebê, eles vão te entregar um alquinho e uma caixinha de cotonete, tá? Vão fazer isso, vão te entregar e vai falar, ai, vamos limpar toda vez. Então, toda vez que trocou a fralda, passa o cotonete com álcool. Tem outras instituições que vão falar assim, você vai limpar 2 vezes por dia com álcool e cotonete. As outras, você só vai passar um cotonete seco. Tem outras instituições que vão falar para você usar cotonete e uma outra substância chamada clorexidina. Então, gente, não tem um consenso fechado em relação a isso. O que é recomendado e falado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que é uma região que precisa estar limpa, é uma região que não precisa estar ocluída pela fralda, então ela tem que estar fora dessa região. Não precisa colocar faixa, moeda. Vocês já ouviram falar sobre isso? Faixa, moeda, né? Fazer todo um procedimento para que caia rápido? Não. Gente, moeda, inclusive, é um risco de infecção. A moeda é dinheiro e é algo muito sujo. A gente colocar algo aqui, ocluir uma moeda e ocluir, a gente está colocando esse bebê em risco, tá bom? Então, não, a gente tem que manter essa região limpa. Vai ser de acordo com a instituição e com o pediatra de vocês que irá recomendar. Mas o que eu posso falar para vocês é, tem instituições que vão recomendar, como eu falei, toda a higienização após troca de fralda, outros lugares vão falar, faça 2 vezes por dia, isso vai depender. Mas o que você precisa ter em mente? Esse umbiguinho, ele tem que ter um processo. Então, se ele está muito secretivo, está saindo muita secreção, não está legal, peça por ajuda, peça por uma avaliação médica. Por quê? Porque esse umbiguinho, ele não pode ficar muitos dias secretivo, muitos dias com algum tipo de secreção que
apareceu do nada, esverdeada, avermelhada. Não, porque a gente está esperando com que esse umbiguinho caia. Que esse umbiguinho, então, tenha um processo que a gente falava antigamente, nem sei se esse termo é utilizado ainda, mas de mumificação, de deixá-lo mais seco para que ele caia realmente. E aí a gente vai fazer essa higienização. Se eu for fazer, por exemplo, após o banho, e eu vou usar um cotonete, eu vou passar em volta de toda essa extensão do coto, em volta na parte que eu consigo chegar com o cotonete e contornar a região. Eu vou passar pela parte de cima, parte do lado. Sujou, saiu alguma secreçãozinha, tudo bem. A gente já coloca outro cotonete e faz a mesma coisa. Tem países que não recomendam mais o uso de álcool ou qualquer outra substância. Eles falam que é manter limpo e seco. Então, é dar banho e passar um cotonete seco. Tá? Então, gente, o importante é o quê? Independente da recomendação que façam para vocês, se é álcool, se é clorexidina, se é, enfim, o que for, mas é passar em volta na parte de baixo, na base. Então, eu passo aqui em toda a volta e eu passo também no corpinho, na parte de cima, nos lados. E aí, desprezo esse cotonete, pego um outro, faço a mesma coisa, tá? Lembrar que é uma porta de entrada, se a gente faz uma higiene não suficiente, não satisfatória, a gente pode estar expondo o bebê a riscos. Beleza? Um umbiguinho, gente, eu já vi, infelizmente, casos de infecção que às vezes a criança precisa ficar internada para tratar, tem que tomar um tipo de medicamento. Então, para evitar, a gente vai dar banho, vai secar adequadamente e seguir as recomendações que forem passadas pela instituição ou pelo médico pediatra de referência, tá? Boa parte dos bebês que eu acompanho, geralmente 2 vezes por dia, utilizam álcool, tá? Boa parte dos bebês utilizam álcool, tá? Álcool 2 vezes por dia, passa um cotonetinho com álcool, depois, lembra, em volta, gente, em volta. Aqui, gente, a gente vai conseguir alcançar com o cotonete nos orificinhos mais escondidos. Depois passa na parte superior, verifica se está tudo bem, faça um acompanhamento. Olha, ontem parecia que estava mais gelatinoso, hoje já está mais sequinho, tá? Mas lembra que a recomendação é médica e ou da instituição que vocês estiverem, tá? Porque geralmente eles seguem algum tipo de protocolo. Tudo bem? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ao invés de passar um cotonete, não pode passar somente uma toalha, até mesmo gaze? Olha, a questão é, do cotonete, qual que é a questão? É que o cotonete a gente consegue alcançar essas bordinhas aqui em volta do coto. Porque, ok, o meu coto é um coto de mentira aqui, mas se vocês olharem bem perto, ele tem como se fosse uma bordinha tipo assim, que quando cair um umbigo, vai ficar tipo uma coisinha, quando cai o umbigo, fica uma coisinha assim, como é que eu posso explicar? Um círculozinho. E aí a gente, enquanto tá passando cotonete em volta, a gente tenta fazer isso para justamente atingir essa bordinha, entendeu? O cotonete ele é mais delicado para a gente conseguir limpar em volta e ter um pouquinho de profundidade. Gente, não é enfiar o cotonete no umbigo, é delicadeza e passar em volta. Deixa eu parar aqui. É passar em volta dessa região aqui, que é onde a gente como se fosse uma bordinha mais levantada. Então, só por isso, tá? E assim, o caso de soltar pelinho do cotonete, acho que não acaba sendo uma problemática. Então, claro, se estiver soltando muito, até porque depois a gente vai colocar a roupinha no bebê, geralmente de algodãozinho, aí pode soltar algum fiapinho também, tá bom? Então, não tem essa master preocupação, mas só ficar de olho mesmo. Beleza? Alguma pergunta em relação a coto, gente? Ai, ai, ai.
Tô assustando vocês? Não fala isso, hein? Tudo bem até aí? Então tá bom. Deixa eu tomar uma água e a gente vai para a parte final. Bom, então a gente falou de banho, a gente falou de fralda, a gente falou de coto. E um outro dado muito importante é em relação a engasgo, tá? Eu não gosto de colocar, não é colocar pânico, não é isso. Mas é importante da gente saber, tá? É importante da gente saber, porque até é para a gente usar para nossa vida, se for necessário, ou para a gente ajudar outras pessoas, se for necessário, tá bom? Gente, o bebê enquanto mama, o bebê ele tem assim várias situações. Quem participou da primeira aula, da segunda, da terceira, lembra que eu falei que o bebê está em aprendizado, né? Muitas vezes, gente, nesse sugar, deglutir, respirar, vai fazer com que o bebê o quê, gente? Vai fazer com que o bebê se atrapalhe, às vezes, nessa questão de seguir nesse ritmo. Outra coisa é que, às vezes, o fluxo de leite pode vir em grande quantidade, o bebê se atrapalhar e engasgar, tá? Então, existem essas condições e a gente espera não precisar usar. Mas todo o curso que eu faço de gestante, quando a gente tem esse momento mais para o final, eu sempre mostro para a família, porque é importante. A gente já viu várias notícias de salvamento por conta de saber dessa manobra, tá bom? Isso é importante para criança, para adulto, é importante para todo mundo. Devia ser ensinado em escola, porque salva vidas, beleza? Então tá bom. Eu tô vendo que o bebê, ele tá tossindo. Gente, a tosse do bebê, ela é um reflexo, tá? Então, quando a gente tem a gente não precisa bater, sacudir, chacoalhar. Não, verticaliza o bebê e observa. Às vezes, engoliu um pouquinho errado e ele vai se estabilizar com esse reflexo de tossir. Não melhorando, o bebê tá respirando, o bebê tá bem. Eu tô vendo que ele tá respirando, eu tô vendo que ele tá bem, mas eu não preciso sacudir, chacoalhar, tá respirando, tá tossindo, tá tentando se reorganizar, não melhorou em alguns minutos, vai para pronto-socorro, tá? Pede por ajuda. É diferente do bebê que eu tô vendo que ele não está respirando. Que o bebê, por exemplo, tá vermelhinho, com a boquinha roxinha, tá tentando respirar e não tá conseguindo, não tá fazendo movimento de respiração no tórax. Aí a gente vai precisar intervir, tá bom? Quando a gente fala de intervenção, qual que é? Para um bebê de até 1 ano, então até 1 ano, a gente tem a opção de fazer, então, essa manobra aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, espera lá. Eu vou colocar a minha mão em V aqui na região do queixinho do bebê. Beleza? Beleza. Eu vou colocar ele aqui no meu antebraço, mas de forma... Tá vendo que ele tá mais para baixo? Eu não tô colocando reto, eu tô colocando um pouco mais para baixo. Tá certo? Ó, a minha mão tá aqui. Por quê? Se eu deixar a cabeça do bebê assim, gente, vai fechar as vias aéreas, não vai expelir o que precisa expelir. Então, tem que deixar o quê? Desse jeito aqui. Ó, a minha mão proporcionando esse apoio aqui para a região do queixinho. O meu braço vai ficar um pouco mais para baixo, para que se tiver que sair alguma coisa, sair. E com essa outra mão, então uma eu seguro, aqui tá um pouco mais para baixo, eu vou bater aqui na região das escápulas. A gente fala que essa região aqui é a região das escápulas. E eu vou fazer 5 movimentos em direção às escápulas, aqui nessa metadinha, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer isso daqui, ó. Colocou a mão aqui, mais para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu vou fazer um movimento assim, ó,
1, 2, 3. Não, gente. A gente está tentando tirar algo que está nas vias aéreas. Consequentemente, eu preciso o quê? Fazer com que tenha uma firmeza. Eu não vou, claro, gente, dosar ali. Eu não estou batendo com uma força enorme que vai prejudicar esse bebê. Não, eu estou tendo firmeza nos movimentos que eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. Olhei o bebê, voltou a respirar, voltou a chorar, não. Eu venho aqui, ó, eu tava com ele num braço. Passo ele pro meu outro braço. E aqui na linha do peitinho, que ele tem os mamilos, eu vou fazer o quê? 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele tá aqui, mais para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, volto aqui. O bebê ainda não voltou. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o outro lado, olho. Não voltou. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, em meio a tudo isso, vocês vão pedir por ajuda. Assim, viu que o bebê não tá respirando, não tá chorando, não tá vocalizando nada? Ajuda. A primeira coisa, ajuda, tá? Não fiquem fazendo manobras e sem ajuda. Primeiro momento, gritem, peçam socorro no hall do prédio, liguem para alguém, 192, enfim, pedir por ajuda. Por quê? Quando a gente trabalha com emergência, a primeira coisa da cadeia de socorro que a gente vai prestar é solicitar ajuda. Então, a gente sozinho, a gente não consegue fazer tudo, tá? Então, a primeira coisa é pedir por ajuda, para que, mesmo eu fazendo essa manobra, alguém já venha me cobrir, alguém já venha gritar por ajuda. Às vezes está passando um carro de polícia na rua, às vezes está passando um SAMU na rua, para, sobe, faz o procedimento. Eu estava outro dia na casa de uma amiga, e a mãe dela falou assim, então, teve um bebezinho que, acho que ele nem engasgou direito, mas a mãe ficou muito apreensiva, ela pediu por ajuda, e estava passando um carro de polícia na hora. Mas chegaram, ele estava bem, mas pedir por ajuda, né? Então, é a primeira coisa que a gente tem em mente. Então, assim, eu tô fazendo essas manobras, o bebezinho, opa, voltou, parei, levantei o bebezinho. Se saiu aqui na boquinha, eu olho o que tá aqui, tiro da boquinha, tá? Então, às vezes é um leitinho, enfim, uma secreção mais sólida, alguma coisa assim, tiro da boquinha, deixa esse bebê respirar, verticaliza o bebê. Muitas vezes a gente vai levar esse bebê no médico para deixar a gente mais tranquilo, mas peçam por ajuda, tá? A ideia é que, a partir do momento que eu vi que esse bebê está engasgado, não está respirando, fazer esse primeiro gesto aqui de socorro, muitas vezes a gente já tem efeito, tá? A gente não quer ir para as vias de fato de precisar fazer outros procedimentos. Então, a partir do momento não está respirando, tá mais roxinho, tá mais vermelhinho, lábio roxinho, tá tentando respirar, não tá tendo movimento no tórax, é fazer esse movimento, observar, saiu alguma coisinha na boquinha, tirou, não deu certo ainda, compressão, volta para esse mesmo procedimento, tá? E eu falo também, gente, hoje mesmo eu estava dando aula no aplicativo que eu faço aulas, e o pessoal a gente estava conversando, e eu falei para as famílias que quando a gente deixa o bebê numa creche, numa escolinha, a gente pode perguntar quem são as pessoas treinadas nesse ambiente. Porque hoje é lei federal. É lei federal com que esses espaços que tenham os cuidados, né, com o bebê, com as criancinhas maiores, com as crianças que já são alfabetizadas, os espaços, eles precisam ter pessoas que tenham esse conhecimento para que evitem
transportar essa criança, e essa criança engasgada no transporte, enfim, a gente precisa agir em primeiro momento, tá bom? Toda vez que eu faço essa explicação nos cursos de gestante, nos cursos de amamentação, não é para assustar. A gente espera não usar, mas é para vocês terem noção e para a gente ter conhecimento para a vida. A gente nunca sabe, né? Então, de repente, está passando na rua, está acontecendo uma coisa. Eu falo que tem coisas que deveriam ser ensinadas para a gente lá na escola. Tem coisas que deveriam ser ensinadas na escola, e essa é uma delas, tá? E também a criancinha maior de 1 ano, a gente tem também a questão de fazer a manobra já aqui na barriguinha. A gente vai se posicionar atrás da criança, então eu vou vir com a minha mão, eu finge que aqui a minha parte da frente é a criança, tá? E aí eu vou vir aqui, vou colocar a minha mão nessa região aqui, na altura do umbiguinho, e com a outra mão, eu vou fazer o quê? Como se fosse um J para dentro, como se a gente estivesse forçando essa região para que ela ponha para fora, tá? Inclusive, gente, eu já fui salva assim, viu? É uma história bem louca, mas eu tinha 5 anos, eu decidi comer um tremoço, aquele milho grande, sabe? Tremoço. E aí, acabou que eu acho que eu me empolguei, coloquei um monte na boca e um deles ficou parado. E aí eu virei para alguém, falei que eu, né, mostrei que eu estava engasgada e, por sorte, meu tio sabia fazer essa manobra. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Então, gente, é muito importante, tá? Não é exagero, é muito importante. Então, é algo que a gente deveria saber lá na vida, que alguém deveria ter ensinado pra gente lá no colégio, porque pode mudar, sim, a vida de quem está passando por isso. Beleza, gente? Tudo bem? Vocês estão quietas hoje? Dúvidas? Vocês estão bem? Ah, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, gente. Gente, eu tenho só uma palavrinha para fazer com vocês agora no final. Ah, me coloca aí que semana, qual que é a idade gestacional de vocês? Eu quero saber qual é a idade gestacional de vocês. Quantas semanas vocês estão? Me contem. Bianca com 37, 38, 34, a Iris, Giovana 38. Ai, que massa. 10 semanas, 28, 30, 14. Gente, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Esse é um projeto que eu já tinha em mente já há algum tempo. E eu estou pronta para dar um próximo passo nesse projeto. E eu quero deixar assim uma sementinha plantada aí no coração de vocês. Provavelmente esse projeto vai evoluir. Então, pode ser que eu venha com algumas novidades nas próximas semanas, porque eu acho que tem um jeito de ser bem bacana desde o início da gestação e que possa oferecer suporte também no pós-parto. Então, hoje a gente tem pessoas aqui que estão ali quase, né, tendo bebê, e tem pessoas também no início da gestação. Então, eu vou tentar trazer algo que vai oferecer um suporte para vocês. Então, eu vou vir com novidades no próximo mês, porque é algo que eu acredito muito. O online nos possibilita isso, né? Tem gente de vários lugares do Brasil aqui. Quando eu faço as inscrições, eu falo, nossa, tem gente de longe. E, né, nem que eu tentasse fazer isso no presencial, talvez não fosse possível. Então, eu tenho a ideia de trazer um projeto que seja maior, um projeto que englobe isso de uma forma maior, e que vocês tenham uma segurança também em relação a isso. Eu vi que é possível, sim, a gente, né, trazer conhecimento para as pessoas de uma forma que vai agregar. Eu falo que, assim, se vocês saírem com palavras-chave em relação a esse momento, eu já vou ficar muito feliz. De verdade, eu já vou ficar muito feliz, porque eu sei que vocês vão chegar na maternidade, vocês vão lembrar disso, e vocês não vão, às vezes,
sofrer algum tipo de violência, vocês não vão deixar com que seus bebês tenham algum tipo de violência. Então, assim, é muito de conhecimento, né? A gente está falando de um momento muito delicado, onde a gente precisa de calma, onde as pessoas precisam tratar com gentileza quem está chegando no mundo, tratar com gentileza quem está parindo, quem está colocando gente no mundo. Então, assim, é um momento muito especial. Então, eu falo que se vocês saírem, assim, ó, com uma pontinha de conhecimento, eu já vou ficar muito feliz, porque isso é vocês terem instrumentos para andarem sozinhas. Eu falo que eu tenho propostas super indecentes, tá? De pessoas que falam para mim: ai, Jane, você não quer? Já tive proposta para morar na casa com o paciente, já tive proposta para passar uma semana na casa do paciente, mas eu falo que não. Uma, porque eu não posso, e outra porque vocês precisam ter esses instrumentos e vocês precisam seguir sozinhos. Então, a minha maior missão é que as mulheres tenham instrumentos e consigam identificar aquilo que, poxa, tá legal, poxa, isso daqui não tá tão legal, tá? Então, assim, pode ser que no mês que vem eu já tenha esses instrumentos bem mais fortes e eu vou apresentar isso para vocês. E é um projeto que já vinha nascendo aí uma ideia, eu fui gestando ele e agora eu acho que ele está pronto para nascer. Tá, eu acho que eu já cheguei ali nas 39 semanas, mas eu vou deixar esse projeto nascer na hora dele e falta pouco, eu estou sentindo isso. Então, eu quero agradecer a permanência de vocês, eu quero agradecer a participação e a colaboração. Muito obrigada. E assim, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir um favor, porque é o meu termômetro para saber o que ficou gravado para vocês em relação a essa aula. Então, eu vou mandar um link para vocês aqui e eu vou pedir uma gentileza. Se vocês puderem ir nesse link lá do meu Instagram e comentar alguma coisa que ficou para você em relação a essa aula. Então, assim, ficou para mim que o umbigo tem que ficar de fora. Ficou para mim que a fralda tem que ser ajustada. Ficou para mim que é mais fácil fazer o banho com um toalhão. Enfim, vocês colocam o que vocês quiserem. Só coloquem para mim, para eu saber o que ficou gravado para vocês em relação a essa aula. Vou fazer um print para finalizar. Eu agradeço muito a vocês. A gente vai se comunicando. Vamos me mandem direct, tá? Me falem aí o que vocês acharam. Me mandem um oizinho depois no privado. Essa aula vai ficar gravada. Deixa eu pausar ela aqui. Peraí. Cadê? Gravação. Parar gravação. Então,